Eu quero ler com vocês, para nós iniciarmos a meditação, em 1 Samuel, capítulo 13. Capítulo de número 13 de 1 Samuel, está a partir do versículo de número 8. Versículo 8 diz assim: esperou 7 dias, até ao tempo que Samuel determinara, não vindo, porém, Samuel a Gilgal. O povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. 1 Samuel capítulo 13, versículo de número 11. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: agistes neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem, segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim, e Saul contou o povo, que achou com ele uns 600 varões. Amém? Somente até aqui. Eu quero conversar com os irmãos, meditar nas Escrituras sobre este personagem chamado Saul. De antemão eu posso falar aos irmãos que a história de Saul não é daquelas histórias que nós podemos nos inspirar. É uma história que termina tragicamente. Isto porque Saul fez algumas escolhas erradas. E o pior, o que é o pior de fazer escolhas erradas, pastor? É continuar insistindo no erro. É continuar fazendo mais escolhas erradas. E é o que acontece com Saul. Eu vou tentar ver aqui com vocês este primeiro momento e um segundo. E no próximo encontro, se Jesus não voltar, se Deus não quiser mudar a mensagem, a gente vê os outros 2 momentos que eu pretendo estar meditando com vocês. A história de Saul, nas Escrituras, elas se iniciam quando o seu pai lhe pede para sair à procura de alguns jumentos que se perderam. Como um bom filho, Saul pega o seu moço, o seu servo,
e sair à procura. Nesse tempo, os anciões, influenciados pelo povo, chegaram a Samuel, que até então era profeta, sacerdote, juiz da nação. Portanto, ele desempenhava uma função espiritual e também civil. Um líder espiritual e também líder civil. O tempo em que Israel foi governado pelos juízes, Samuel foi o último deles. E ele acumulava sobre si a função de juiz, sacerdote, sumo sacerdote e também profeta, homem de Deus. E os anciões chegaram a ele e disseram: Samuel, os teus filhos, porque Samuel já tinha entregado o seu cargo, e eles chegaram e disseram: seus filhos não são como você, portanto, eles não são leais, eles não são fiéis, não são dedicados, não são íntegros. E você já é velho, não dá para voltar ao cargo. Vamos fazer o seguinte: o povo quer um rei. O povo viu as nações ao redor, e todas as nações têm rei, só Israel não tem. E o povo pediu para si um rei. Samuel ficou muito triste. Por quê? Porque mentiu o povo, ou então enganado estava o povo, ou então não estava reconhecendo o povo que de fato acontecia. Israel tinha sim um rei. Na verdade, Israel sempre teve um rei. Só que este rei governava dos céus. E na terra ele governava a partir do seu representante, o juiz. Era uma forma de governo. E Samuel ficou muito triste porque o povo não reconheceu isto. O desprezou, e ele vai, se lamenta, e Deus diz: Samuel, não chores, não fique abatido, este povo não desprezou a ti, desprezou a mim. Mas faz o seguinte: pega o chifre, pega o vaso, porque eu vou dar ao povo um rei. E então é essa situação que existe, é o que está acontecendo em Israel. Deus havia dito: eu vou dar um rei. E Samuel não sabe quem é o escolhido, o povo não sabe quem é o escolhido. Na verdade, nem o escolhido sabe que é escolhido. E aí Deus, ele faz um jeito de levar Saul, o que ele escolheu, segundo o coração do povo, até a presença de Samuel. E como é que Deus faz isso? Aí eu vou dar minhas palavras. Deus deu uma louca no jumento, e os jumentos saíram desembestados. E toca no coração do pai de Saul para dizer: vai atrás da jumenta. Foi Deus que botou a jumenta para se perder, porque Deus queria que por meio da perda das jumentas, Samuel se encontrasse Saul. Ou seja, às vezes tem coisas que se perdem para que outras melhores sejam encontradas. E aí ele não encontra, e passa dias, e aí o moço dele diz assim: meu senhor, nós estamos chegando perto de uma cidade que lá está o homem de Deus.
profeta. É mesmo. Vamos até ele, porque ele é homem de Deus, ele é profeta. Ele vai nos dizer onde está as jumentas. Irmão, para correr com o negócio, ele chega até o local. Deus havia dito a Samuel: tal dia, tal hora, o escolhido vai bater à tua porta. Entra, manda ele entrar e pode ungir que esse vai, pode dizer para ele que ele é o escolhido para ser rei em Israel. E é o que acontece com Saul e tal, desenvolve toda a história. E Saul é ungido na presença de todo Israel. Saul de fato não queria, ele nem sabia desse negócio, ele não queria. Tanto é que no dia em que ele vai ser apresentado ao povo, ele se esconde. Tem que ir atrás dele para apresentar. O fato é que depois de ungido e depois de apresentado ao povo, ele vai querer viver uma vida comum, mas o homem agora já é rei. E aí Deus cria outra situação para que ele se ponha no lugar dele. A situação é que os inimigos de Deus atacam a cidade de Israel e promete vazar os olhos de todos os homens daquela cidade para causar vergonha a Israel. E a notícia se espalha porque os moradores daquela cidade dizem: pede um tempo, não faça isso, nos dê um tempo para que a gente busque ajuda, nos dê um tempo para que a gente ore, e se não vier ajuda, então vocês podem fazer o que quiserem. E aí espalhar a notícia, e está lá Saul cuidando lá do gado, e essa notícia chega a ele, todo mundo que ouvia chorava. Mas a Bíblia diz que quando Saul ouvia a notícia dessa afronta que se queria fazer contra Israel, lembre-se, ele já havia sido ungido e apresentado como rei, ele deveria já estar agindo como rei, mas ele tenta voltar à sua vida normal. E o que acontece? Deus cria essa situação. Quando ele ouve, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou de Saul, e Saul se encheu de uma indignação, de uma ira provocada por Deus, e ele pegou um dos bois, partiu em 12 partes e mandou para as tribos de Israel com um aviso: assim acontecerá com aquele que não atender ao chamado para a guerra. Deus criou a situação para que Saul se colocasse no lugar aonde ele deveria estar. E aí ele segue, ele vai para a peleja, tem uma grande vitória, e ele começa muito bem, irmãos. Com humildade, porque não queria, achava que o chamado era grande demais para ele, e de fato é. Começa muito bem, guerreando as guerras do Senhor. Todavia, se chega um momento da vida de Saul que ele começa a desviar o seu coração, e todas as vezes que alguém desvia o seu coração, isso não vai ficar internalizado apenas, isso vai se manifestar nos atos, nas ações, nas escolhas, nas atitudes, nos posicionamentos. Não tem como. Quando há uma mudança no interior, isso vai se revelar, se manifestar no exterior. E aí nós chegamos então neste pecado de Saul. Saul, como rei, agora ele tem que estar na liderança dos exércitos de Israel, exército recém-formado, que seja, mas era o exército de Deus para combater os inimigos do povo de Deus, para livrar o povo de Deus da opressão, da perseguição. Ele deveria estar encabeçando. Ele não era apenas o rei, ele era o que comandava o exército. Portanto, ele deveria estar à frente. E é anunciado que os filisteus prepararam para a guerra, e sendo Saul rei, ele deveria reunir o exército e descer a peleja.
Só que Samuel, inspirado por Deus, faz uma prova com Saul. Qual é a prova? Não sai a peleja sem que antes eu vá até ti e juntos nós adoremos ao Senhor, apresentando ao Senhor holocaustos, ofertas, e, portanto, recebamos a bênção do Senhor e você possa descer a batalha sabendo que o Senhor é contigo. Me espere 7 dias. Passa o primeiro dia, não vem Samuel. Segundo, terceiro, quarto. E aí os valentes que estavam reunidos para a guerra começam a ouvir rumores: rapaz, os filisteus estão em número maior, são mais experientes, é povo aguerrido, é povo valente, é povo de guerra. E aí vai batendo um desânimo, e o povo vai saindo de um a um, vai indo embora, e Saul começa a ficar angustiado. A cada hora que se passa, a cada varão que vai embora, ele se angustia. O tempo para Saul foi uma prova que ele não conseguiu resistir. E quantos são os crentes, ainda hoje, que perdem a oportunidade de serem aprovados, de amadurecerem, de crescerem, porque são apressados e, como diz um bom cearense, são avexados, querem as coisas para ontem, é para agora. E se Deus se cala, e se Deus coloca o crente na prova do tempo, o crente se desespera, se angustia. Deus não me ouve, Deus não me entende, Deus não me ama, Deus não me quer. A promessa, será que era de Deus? Deus está comigo? E como Israel no deserto faz indagações que na verdade são expressões do desespero e da incredulidade: está Deus entre nós? Se Deus não estivesse, agora, eu lendo depois, o fato, eu diria: se Deus não estivesse entre nós, nós não teríamos passado de pés enxutos entre o mar vermelho. Se Deus não estivesse entre nós, nós não teríamos bebido água potável, quando nós bebemos de início a água amarga, e Deus fez com que ela se transformasse em água potável. Se Deus não estivesse entre nós, nós não teríamos comido carne no deserto. Se Deus não estivesse entre nós, nós teríamos morrido de calor no deserto, mas Ele mandou uma nuvem para nos cobrir. Se Deus não estivesse entre nós, nós teríamos morrido de frio nas noites frias do deserto, mas Ele mandou uma coluna de fogo para nos aquecer. Deus está entre nós. Agora você consegue entender um pouco do que eu estou te dizendo agora? É que quando se diz Deus está entre nós, quando Deus, ao nosso ver, tarda, porque, como disse Pedro, se não me falha a memória, Deus não tarda em suas promessas. Ainda que nós a tenhamos por tardia, nós temos, mas Ele não tem por tardia. Ele não tarda. Mas nesse coração que se não deixa trabalhar, e uma das ferramentas de Deus é o tempo. Quando alguém diz, está Deus entre nós, Deus não me ouve, Deus não está comigo, ele está pensando só no agora, e no agora que ele
quer de Deus alguma coisa e Deus não está dando. Só que ele esquece do que Deus já fez por ele no passado. Todas as vezes, irmãos, que você for tentado a fazer questionamentos como esse, Deus não está me respondendo, por isso Deus não me ama, Deus não me ouve, porque Ele está em silêncio, enfim. Irmão, faz o seguinte, tira o seu olhar do agora, bota o teu olhar lá para trás. Pode ser lá no início. Qual é o início? O início que você foi alcançado pelo poder do sangue. O início em que você foi chamado pelo sacrifício da cruz. O início que você foi liberto do jugo, da escravidão, do pecado, e a tua alma condenada foi feita uma alma salva para a glória dele. Lembra do que Deus já fez, e o mais importante que Deus fez na tua vida foi salvar você da condenação eterna, foi te dar nova vida nele, foi te fazer dele. Portanto, se na prova eu sou provado pelo tempo, eu devo me lembrar que eu não vivo com Deus, e Deus não vive comigo a partir do agora. Eu já tenho uma caminhada com Ele, que se iniciou na conversão, e a conversão não foi ação minha, foi ação dEle. Foi Ele que graciosamente me escolheu, foi Ele que graciosamente me atraiu, foi Ele que graciosamente me salvou, me convenceu do homem pecador que eu era e da necessidade que eu tinha do Salvador Jesus. Foi Ele me salvou. Saul se esqueceu de como Deus o escolheu, como Deus o atraiu à unção, como Deus o levantou como rei. E agora, porque a situação é angustiante, ele está disposto a fazer coisas que Deus não aprovam, para tentar segurar aquele povo que está indo embora. Ele está disposto a fazer algo que ele não é autorizado a fazer, para que então ele tenha o respaldo do povo, o respeito do povo, a consideração do povo, e esse povo que eu estou dizendo são os guerreiros, ele possa ir para a guerra. Saul se deixa vencer pelas circunstâncias, Saul se corrompe pela adversidade, a sua disposição de servir ao Senhor é alterada a partir do momento que ele se vê numa situação que para ele é angustiante. A questão, irmãos, é se nós não temos agido que nem Saul, diante de uma situação angustiante ou conflituosa, nós nos deixamos corromper, nós fazemos coisas que não nos é lícito fazer, porque se você, eu, se nós esperamos que Deus nos chamou para sermos servos, quando na vida não há situações conflituosas, angustiantes, desesperadoras, nós estamos enganados. Se nós pensarmos que Deus espera a nossa fidelidade quando tudo está propício, quando o vento é favorável,
estamos enganados. Deus espera a nossa fidelidade, principalmente nas situações adversas da vida. Ou você acha que nesses quase, acho que já vai para mais de 20 dias, que a nossa irmã Lia está impedida de vir ao culto, de adorar o Senhor como ela gosta, de receber a ministração da palavra, de receber a ministração do que o Espírito opera quando nós nos reunimos para adorar o Senhor. Você acha que o inimigo não chegou nesses dias, e quanto mais os dias se prolongam, e quanto mais há um silêncio dos médicos quanto o que se deve, o que se tem que fazer com a mãe dela, você acha que o diabo não chegou por várias vezes dizendo: cadê o teu Deus? Cadê o Deus da cura? Cadê o Deus que socorre? Deus não te ouve. Deus não lembra de você. Você acha que o diabo não tem proposto que a alma dela murmure? Mas eu louvo o Senhor que nos diálogos que eu tenho tido com ela, ela tem dito: pastor, eu tenho permanecido como um adorador, eu tenho feito meus devocionais, eu tenho adorado o meu Senhor aqui, eu não vejo a hora de voltar e estar na casa do meu Deus, adorando o meu Deus com a igreja. Se espera a fidelidade, se espera a adoração, digo Deus, principalmente nas situações complicadas da vida. E parabéns que você está vivo, a vida é cheia de complicações. A Bíblia diz que Saul, angustiado, com medo de ficar com um número insuficiente para vencer a peleja, com medo de ficar com poucos companheiros de guerra, de luta, ele se precipita e ele age loucamente. O que ele faz? Ele adora. A adoração da época consistia basicamente em apresentar sacrifícios. E um dos sacrifícios principais de adoração era o holocausto. E é o que Saul faz. Como é que uma pessoa erra adorando, irmão? Como é que uma pessoa está pecando adorando? E pode o crente que está adorando estar pecando? Pode. Dependendo de como está o coração dele, pode. Porque nem sempre o ato de adoração reflete o coração. Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, adoração, mas o seu coração está distante de mim. Nem sempre quando a gente se reúne no culto como esse, para adorar, nós estamos sendo aceitos, portanto a nossa adoração está sendo aceita. Porque às vezes nós nos dispusemos ou nos dispomos melhor a frequentar os cultos, mas fora do culto, o coração não é de um adorador, é de um incrédulo, é de um ingrato, é de um insubmisso, é de um rebelde, é de um crente desobediente, é de um crente obstinado, é de um crente interesseiro que está na igreja porque pretende receber de Deus algo que não é a salvação, é um algo material, terreno, temporal, portanto passageiro. Pois esse era o coração de Saul. Saul tinha sido escolhido para ser o representante de Deus regendo aquela nação, mas ele está mais preocupado como ele fica diante do povo
do que como ele fica diante de Deus. Ele está mais preocupado em receber o apoio do povo do que receber o apoio de Deus. Ele está mais preocupado de ser aprovado diante do povo do que ser aprovado por Deus. E quando ele cai nessa armadilha do diabo, ele é aprovado pelo povo, mas é reprovado por Deus. Ele é aceito pelo povo, mas é rejeitado por Deus. Ele cai nos braços do povo, mas se perde dos braços de Deus. Como é que ele se perde adorando, antecipando um culto, irmão? Ele antecipou o culto. Samuel disse: espera eu chegar, que quando eu chegar vai ter culto, vai ter adoração. Nós vamos cultuar o Senhor e Deus vai se agradar de nós, e você vai para a guerra e você vai vencer. Então eu tenho que ter a aprovação de Deus, eu tenho que fazer o culto para Deus ser aprovado. E o Samuel não vem, o povo está indo embora. Samuel não vem, o povo está indo embora. E agora, e por que o povo está indo embora? Porque o Samuel não vem. E ele perde o foco de ter a aprovação de Deus, e ele coloca o foco em ter a aprovação do povo. Ele perde o foco de ter a presença de Deus para ter a presença do povo. E todo líder, quando se engoda nesse embaraço, ele se perde. É o que ele faz? Me tragam aqui os novilhos, me tragam aqui as ofertas, eu vou apresentar ao Senhor adoração, eu vou sacrificar ao Senhor. Como é que ele se perde adorando? Quando ele faz na adoração aquilo que não lhe é permitido. Aos reis cabia a regência, o governo, a defesa, a ordem pública, a administração pública. Cabia tudo isso, era dever do rei. Mas não era dever do rei, não era autorizado o rei a Deus apresentar o culto sem a mediação de um sacerdote. Ele tinha muita autoridade, era o homem de maior autoridade em Israel, mas a ele não foi autorizado prestar culto a Deus sem a mediação de um sacerdote. E esse detalhe é fundamental, porque esse detalhe pode ser pequeno para mim, pode ser pequeno para você, como foi aos olhos de Saul pequeno, mas não era para Deus. Tem coisas que para nós parecem ser pequenas, parecem ser bobagens, mas algumas das coisas que acontecem na nossa vida são provações divinas para provar a nossa obediência, a nossa lealdade, provar o nosso coração se ele é fiel, e nós somos reprovados. Sabia que teve gente que foi reprovada por Deus porque comeu uma fruta? Sabia que teve gente que foi reprovada por Deus porque adorou? Você sabia que teve gente que foi reprovada por Deus e até morreu porque tocou em algo que não podia? Ou nós levamos a sério o que diz Deus na sua palavra, como Ele coloca para nós o caminho e como trilhar esse caminho? Ou nós levamos a sério a Deus, ou por Deus nós não seremos levados a sério. Ou nós aceitamos o que Deus propõe, ou nós nos perdemos. Esse foi o pecado de Saul. Foi pressionado pelo tempo fazer o que não lhe era autorizado. Sabe, irmão, tem muita gente que é precipitada. Os precipitados, os avexados,
avexado. Tem um ditado aí que diz que o avexado come cru. E com Deus, o avexado, se ele se avexar naquilo que Deus disse que não era para fazer, não vai só comer cru, não. Ele vai se perder. Tem gente que é avexada no namoro. Conheceu, olhou diferente e tal. Opa, tá dando mole, vou chegar. Ó, preste atenção. Conselho de pastor. Namoro para crente é noivado e casamento. Crente não namora por namorar. Eu não estou falando nem de ficar, que ficar nem existe para crente. Crente existe namoro, noivado e casamento. Bom seria que fosse se conhece, noiva e casa. Mas o crente sábio, que quer ir para o céu, e ele entende que Deus abomina o divórcio, como está escrito em Malaquias, acho que é o capítulo 2, ele entende que o casamento é uma instituição estabelecida por Deus, e, portanto, segundo a maneira de Deus, ela é para a vida, portanto, só ao apartar com a morte. O crente que está disposto a obedecer a Deus e ser abençoado por Deus, ele entende que casamento é para a vida. Então o que é que ele faz? Se é para a vida, eu vou ter muito cuidado com quem eu vou casar. O crente sábio, ele era para fazer o seguinte: a irmã olhou, deu mole. Sabe o que ele era para fazer? Investigação. Levanta a ficha. De onde tu vem? Ficha corrida, de onde tu vem? Qual é o teu nome? Qual é a tua profissão? De onde tu vem? Quem são os teus pais? Tu é crente de qual igreja? O que é que você faz lá? Há quanto tempo você é crente? É para ser assim, irmão. Sabe por quê? Porque depois que começa a namorar, se apaixona, vê o sentimento, todo defeito, inclusive o defeito da pessoa não ser crente de verdade, é relevado, é irrelevante. Aí casa, aí namora, aí noiva, aí casa, e tem uma vida distante do que Deus havia proposto para ela. A pessoa conhece o outro, começa logo a namorar. Às vezes, quando o pastor vai saber, já é assim: pastor, estou noivo. Oh, que bom, né? Aleluia. Teve caso aqui, irmão, que eu fiz isso. Eu fiz isso pela pessoa. Eu não vou dizer se era um irmão, uma irmã. Eu levantei a ficha. Levantei a ficha da outra pessoa. E aí eu descobri que a outra pessoa era daquela, vocês conhecem, que tem aquele tipo de pessoa que não se firma. Que entra para a igreja e passa um tempo, se mostra muito trabalhador e tal. Aí passou uns dias, uns meses, no máximo, mundão é o destino. Aí passou um tempo no mundão e volta. Aí fica uma coisinha, vai para o mundo de novo. Pessoas que não se firmam. E essas pessoas que não se firmam, elas não apenas sofrem, elas fazem com que as que estão do lado dela também sofram. Porque é que nem um passarinho com as asas cortadas, que não voa e ainda impede o que tem asa de voar. Vai voar, vai me deixar aqui. E eu levantei, eu descobri isso, eu chamei, eu aconselhei. Termine esse namoro.
Aconselhei os pais para conversar com a pessoa. Mas o resultado é que o namoro continuou, o noivado se apressou, o casamento foi mais rápido que o noivado. E o sofrimento está aí. E até quando vai? Bem, casamento é para a vida. Haver shows para algo tão importante. Ao invés de esperar em Deus, ao invés de pedir a Deus a orientação, ao invés de pedir a bênção de Deus, não, eu faço e depois eu oro para Deus consertar os meus erros. Quem disse que Deus vai fazer? Quando a gente escolhe errado, a gente semeia errado. E quem semeia errado, colhe do erro. Quem semeia vento, diz o sábio em provérbio, vai colher tempestade. O Saul se perdeu, quer dizer, ele perdeu a bênção. Quando Saul apresenta o sacrifício que ele não era autorizado, porque segundo a palavra de Deus, portanto, segundo Deus, quem tinha autorização para ministrar a ele Deus, eram os levitas. Saul, até onde eu sei, era de Benjamim. E Saul não era sacerdote, por isso Saul foi ungido rei. Quando ele termina de apresentar a oferta, chega quem? Quem tem autoridade para interceder naquele tempo? Samuel. E Samuel lhe diz: agiste loucamente e não guardaste o mandamento do Senhor, teu Deus, te ordenou, porque agora o Senhor te teria confirmado o reino sobre Israel. Não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus. Mas como assim? Eu estou adorando a Deus. Sim, mas Deus disse que não era para você adorar sem que antes eu chegasse e eu fizesse o culto. Não basta com Deus, irmãos, preste atenção. Com Deus não serve as intenções, se essas intenções não estiverem fundamentadas na sua palavra, na palavra dele. Não basta ter boa vontade, não basta ter boas intenções. Essa boa vontade, essas boas intenções, elas têm que estar norteadas, serem norteadas pela palavra, porque se não forem pela palavra de Deus, é de homem ou é do diabo? Porque o diabo também direciona, irmão. Assim como a direção de Deus, a palavra de Deus, a direção do homem, e a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Existe palavra de homem, existe doutrina de homem, mas também existe direção, doutrina de demônios. E sabe quem vai chegar para tentar te passar uma rasteira, quando Deus estiver te provando para te levar a um nível maior, a uma experiência maior, a uma maturidade melhor? Sabe quem vai chegar quando Deus estiver te provando? Vai te chegar para te tentar e te passar uma rasteira? É o diabo. E ele vai propor coisas como essa. Rapaz, se é na adoração que vai se buscar a bênção de Deus, então adora aí, cara. Não, mas eu não posso. Pode sim. Lembra o que ele disse para Eva? O que disse Deus? Não pode comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, não pode nem olhar. Porque se vai morrer, se comer vai morrer. Não, não é assim não. Não vai morrer não. Você vai se tornar semelhante a ele, conhecedor do bem e do mal. Ele chega com as propostas, com meias verdades. E quando o crente dispõe o coração dele para servir a Deus
com meias verdades, de forma parcial, pela metade, esse crente entrou no processo de desvio, de distanciamento. Ele vai se perder. E o Deus que dá é o Deus que tem autoridade para tirar. E foi isso que aconteceu com Saul. Saul, hoje Deus ia confirmar o reino sobre ti, mas porque você se apressou, cuidado com a pressa, porque você se deixou vencer pelo tempo, cuidado em ser avexado, porque você, apesar da boa intenção, você, para atingir esse propósito, com boas intenções, você agiu de forma contrária à palavra de Deus, você perdeu a bênção. Eu tenho que ajudar, rapaz, o fulano está passando por uma necessidade ali, eu vou ajudar o fulano. E como é que você vai ajudar? Rapaz, tem um dinheiro ali, que não é meu não, mas eu tiro um pedacinho e digo para a pessoa que eu perdi. É uma boa intenção, vai pegar o dinheiro para ajudar uma pessoa carente, mas esse dinheiro não é seu. Cuidado cuidados com as boas intenções, mas que contrariam a palavra de Deus. Cuidado com as escolhas apressadas. Deus tem colocado em tua vida a bênção dele. Deus tem planejado para a tua vida coisas boas, porque andar com ele é bom. Agora, se você não está disposto a viver o que ele tem, e você quiser viver do seu jeito, sinto muito, você vai se perder. Deus não te chamou para viver a tua vontade, Deus chamou você para desfrutar do quanto é bom e maravilhoso viver a vontade dele, porque a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. Você pode ficar de pé, por favor? Primeiro pecado de Saul foi se apressar, foi se deixar vencer pela angústia, foi se deixar vencer pela situação conflituosa e se corromper, fazendo para Deus aquilo que não era segundo a palavra de Deus. Foi querer alcançar a bênção de Deus através de um meio que Deus não lhe tinha autorizado. Cuidado com isso, irmão. Cuidado com isso. Para encerrar, eu lembro aqui de um irmão que queria muito. Existem algumas profissões que elas são complicadas para o cristão. Aí eu, Josimar Gonçalves, segundo o que eu tenho lido das Escrituras, em determinadas profissões eu falo assim: irmão, se você já trabalha e você se converteu nela, então adeque o teu procedimento conforme a palavra de Deus. Vou dar um exemplo: policial militar. Esse irmão, ele não tinha se convertido já sendo policial, ele queria fazer o concurso para ser policial. Aí eu disse: irmão, você tem certeza do que você quer? Porque assim, o policial, ele é muito tentado com propinas. O policial, ele passa por eventos que ele tem que se defender, e para se defender ele vai tirar a vida. O policial é aquele que combate a violência com violência, porque não dá para combater algumas violências com flores.
tem que ser mais violento. Você tem esse perfil, irmão? Você vai resistir às tentações de ser um policial, as propinas, as propostas? Você vai ter coragem de sacar de uma arma e combater fogo com fogo? Isso é para você? Ou você só está pensando no salário e na estabilidade? Se é por isso, irmão, procura outro emprego, porque esse emprego não dá para você. Esse é um tipo de profissão que o crente tem que orar e buscar, e orar e pedir a direção de Deus, a confirmação de Deus para ele se meter, irmão. Mas sabe o que é que os crentes fazem? Eles oram. Mas sabe como é que eles oram? Senhor, me dá inteligência, eu quero passar no concurso, Senhor, me aprova. Ele não está pedindo a Deus a direção, ele está pedindo a Deus que o aprove.